revirando o álbum. Não se acanhe se tiver que revirar. Se tiver que voltar a se olhar, se tiver que se perguntar: para onde eu me virei que perdi o meu sonho? Revire. Revire o fundo do baú da vida. Revire os sentimentos mais profundos. Revire sua rotina, seu caos, seus amores, suas dores, seus limites. Revire, mas não vire. Não vire para os lamentos, para os sofrimentos, para o outro que te fez mal. Não vire para o lado que não consiga ver o brilho dos seus olhos, que não consiga ouvir sua voz encantada, que não consiga se surpreender com suas descobertas, ou que não consiga perceber seus passos. Ah, seus passos. Seus passos podem te levar nesta reviravolta, além da foto antiga ou da imagem refletida no espelho. Pode te levar para caminhos cheios de possibilidades e de felicidade. Revire a sua história e seja feliz. Rosângela Moraes. Como que pode caber tanto em tão poucas palavras? Que talento a Rosângela tem, hein? E é tão lindo porque muitos desses poemas ela escreveu baseada na história da minha mãe. E baseado mesmo no livro e nessa vivência de olhar e falar assim, puxa, chega uma hora que a gente precisa ter atitude, chega uma hora que a gente tem que pegar a nossa dor, o nosso sofrimento e saber o que a gente vai fazer com ele. Uma vez eu escutei da minha grande amiga, a cantora Eixla, e ela diz assim, eu não canto porque sou forte, eu canto para ficar forte. Então a gente não faz as coisas quando a gente já dá conta, quando tudo está resolvido dentro da gente, mas faz parte do processo, até da cura. Olhar para dentro de si e dizer assim, ah, não sei de onde, mas eu vou conseguir a força para continuar andando, para revirar o álbum da minha história e ela não trazer mais o sofrimento ou as perdas que ela trouxe para mim até hoje. Então, o poema fala muito disso, né? O livro fala muito disso. O que você vai fazer com aquilo que você tem nas suas mãos? O que você vai fazer com as suas perdas, com as suas faltas? Qual lugar que você de fato quer chegar com tudo que você tem vivido, com as decisões que você tem tomado a partir daquilo que está em você, que foi construído em você? É hora de você ter, sim, vivido esse sofrimento, ter passado por essa dificuldade, essa decepção, mas não deixar que essas coisas tenham mais você. O Vida e Saúde está especial hoje, doutora Rosana Alves aqui com a gente, ela que é autora de muitos livros, de artigos, é autora do Abundância na Falta, o livro que a gente está comentando hoje aqui no programa, o seu mais recente lançamento, lançou esse ano aqui, olha. E você pode participar dessa conversa, é a sua oportunidade. Eu quero que você mande aqui a sua pergunta, não sei se a sua história cabe num textinho bem curtinho para que outras pessoas participem também, vamos lá? Se você quiser usar o nosso WhatsApp, já sabe, o QR Code aqui leva você para ele, ou então digita aí, ó, nosso DDD é 12 98266 0004. Tá gostoso demais falar disso tudo aqui. Porque você mergulha assim no sofrimento, você conta a história como ela, com as cores reais dela, mas você sai dessa história e usa essas mesmas cores para escrever, para desenhar, para decorar uma casa diferente agora com essas cores. E você fala aqui no seu livro, já mais aqui da metade para o final, quando você já está bem desenvolvida, você fala sobre o desamparo aprendido. O que é isso? É um experimento que a gente faz até em laboratório, porque ele mimetiza, né? Ele representa uma situação social, quando o ser humano, pode ser o ser humano ou o sujeito ali da pesquisa, que pode ser um ratinho, percebe que independente do seu esforço, a situação não muda.
Então, quando a gente coloca o ratinho, por exemplo, para nadar, ele começa a se esforçar para sair daquele cilindro, mas chega uma hora que ele para de tentar, porque ele percebe que ele não consegue sair. A gente vê isso muito em situações de vulnerabilidade. Meninos e meninas que crescem num contexto de violência e eles já reclamaram, já falaram com o tio, já tentaram se esconder. Independente do seu comportamento, eles não conseguem sair daquela circunstância tão desafiadora. Então, eles aprendem e eles entram no desamparo aprendido, ou seja, eles deixam de atuar, eles deixam de emitir comportamentos que vão em direção da solução, eles deixam mesmo de acreditar que a situação vai mudar e eles só vão deixando a vida acontecer, deixando a vida levar para qualquer lugar, porque aprendem que atuar não muda as circunstâncias. Então tem muita gente vivendo o desamparo aprendido, desistiram de tentar, não conseguem enxergar o futuro. Tem muito adolescente vivendo desamparo aprendido, sabia? Que triste. Eles não acreditam que podem mudar a história, que a história deles pode mudar. Então, é um fenômeno que a gente tem visto muito e eu trato bem desse assunto, as características no livro e o que você pode fazer para sair desse lugar de desamparo aprendido. Talvez o desamparo aprendido seja, na prática, né, o que é viver sem esperança, porque a esperança move a gente. A esperança move a gente. Agora, como? Como viver com esperança diante de um passado sombrio, de um passado ainda com muitas lembranças traumáticas? Você também fala disso aqui. Aliás, eu acho que é sobre isso que é o livro, né? O livro fala sobre isso, né? Toda a provocação do livro, ela tem que ver com uma resposta que a minha mãe me deu de uma pergunta que eu fiz a ela. Eu já tinha 27 anos de idade, estava prestes a casar, estávamos voltando da entrega de convites do casamento. E eu perguntei para minha mãe, como a senhora consegue ser a melhor mãe do mundo, sendo que a senhora não foi criada com a própria mãe? Consegue ser tão acolhedora, sendo que a senhora sofreu a rejeição social? E ela me responde assim, filha, eu sou a pessoa mais indicada para ser a melhor mãe do mundo, porque eu sei o quanto uma mãe faz falta. Eu sou a pessoa mais preparada para acolher as pessoas, ampará-las nas suas dores, porque eu sei o quanto a rejeição dói. Então ela me ensinou que a gente não precisa viver a consequência óbvia daquilo que nos faltou. Se não me deram, eu também não tenho para entregar. Se me fizeram muito mal, eu só sei ser uma pessoa má. Na verdade, a minha mãe me ensinou que quando falta para a gente, isso nos prepara para dar para o outro, porque nós sabemos cada detalhe daquela falta, daquele sofrimento. Eu gosto muito de falar, Teru, que uma pessoa que sofreu com a depressão, ela é a pessoa mais indicada para ajudar outras pessoas, porque ela sabe o que é essa angústia. Eu não sei, eu sei pela teoria, né, pela experiência em consultório, mas eu não sei de fato o que é sentir essa angústia. Alguém que é mais indicada para ser acolhedora, alguém que é mais indicada para oferecer um prato de comida para alguém é quem passou fome. Entende? Então a gente tem que pegar o nosso sofrimento e colocá-lo na nossa missão. Aquilo que nos faltou nos prepara para doar. E eu penso que esse é o segredo da vida. É o segredo da vida, é o evangelho na prática. E se você está vivendo uma situação difícil por aí, eu fiquei aqui emocionada porque estou pensando nas várias circunstâncias difíceis que o nosso mundo tem enfrentado, que os nossos jovens, que a sua família, que a minha família, que todos nós sofremos. Mas como é que a gente faz para sair dessa circunstância? Você aí que está enfrentando uma depressão severa, você que já está talvez vivendo esse desamparo aprendido, cansou de tomar remédio, já experimentou fazer isso, fazer aquilo, não deu certo. A gente vai trazer agora algumas dicas práticas de como você também pode ser abundante, mesmo em meio ao desamparo aprendido. Vem para cá, doutora, porque a nossa equipe não podia deixar de preparar algo legal aqui para exemplificar bem pontualmente. Eu acho que primeiro é admitir que não é bolinho. Exatamente. Sabe o que a gente tem vivido muito? As pessoas colocarem como se fosse um processo fácil. Imediato. Imediato. É só querer que tudo muda, não é. A vida é processo. Sabe? A caminhada é que vai nos levando para um lugar melhor. Não é da noite para o dia. A minha mãe não chega nessa conclusão da noite para o dia. E sabe,
No livro ainda eu conto algo muito pessoal, assim, de uma vulnerabilidade minha. Eu adiei a maternidade por 10 anos na minha vida. E eu adiei por conta da minha falta. Mas uma hora eu abandono a falta que a minha mãe me fazia e abracei a abundância que uma filha me traria. Então, o processo não é simples. Se alguém chegar para você e falar assim, olha, é só querer que tudo mudou, não. O desejo da mudança, ele é um primeiro e um importante passo. Mas isso não vai trazer para você da noite para o dia uma vida diferente. A minha mãe continuou com as suas vulnerabilidades. Ela continuou sentindo, sim, as suas perdas. Mas ela decidiu que isso não seria o tom da sua vida. Ela decidiu valorizar aspectos positivos. Te ensinou nisso e isso pode ser uma coisa aprendida. Sem dúvida. Para onde a gente olha? O que é importante? O cansaço foi assim que, por exemplo, eu lidei com a dificuldade de acordar na madrugada para cuidar da minha bebê, para poder amamentar e etc. Sabe como foi? Eu falei assim, olha, em que eu vou concentrar? Na perda do sono da madrugada, e eu amo dormir, ou no privilégio de ter uma filha para amamentar? Então foi isso que foi a mudança do meu pensamento sobre as minhas madrugadas, cuidando de um bebê. Qual era o mais importante ali? Agora, você sentiu, mesmo com a abundância de receber uma filha, vou trazer o exemplo mais concreto aqui, você sentiu as lembranças da falta. Sem dúvida. Mas você escolheu deixar no passado aquilo que você não podia mudar. A lembrança pode ficar. Sem dúvida, mas é o sofrimento que ele não pode ficar gerando o tempo todo, esse viver, né? Eu falo que o passado, ele tem a função como a gente está num carro e a gente olha pelo retrovisor, não é? A gente olha só para saber se a gente está bem localizado na estrada, para saber se a gente está correndo algum perigo, mas a gente não está indo para trás. Olhar para o retrovisor é só referência para continuar andando para frente, para a gente continuar avançando na própria caminhada. Sua mãe ensina uma lição muito importante que é milagrosa, dar amor abundante, mesmo quando eu não tive uma referência de receber amor abundante. Eu gosto de pensar, e eu coloco isso no livro, mais importante do que o que fizeram conosco, o que deixaram para nós, é o que deixaremos para os outros. O seu legado é mais importante do que a sua origem. E quando nós pensamos o que estamos construindo para aqueles que estão conosco e aqueles que virão depois de nós, olha, eu posso te garantir, é um processo de cura. Porque enquanto estivermos olhando para aquilo que nos falta, aquilo que não nos deram, a gente vai continuar nesse lugar de olhar para o passado como lugar da nossa prisão. E quando nós estamos presos, nós temos muito pouco para oferecer para o outro. Então, o amor abundante está como a fonte da nossa cura. O que a minha mãe não recebeu, ela deu. O que para ela faltou, ela superabundou na vida do outro. Ela não teve a mãe, então ela foi a melhor mãe que ela podia ser. E isso é curativo, isso é transformador. E é um desafio para que as pessoas possam experimentar. É o desafio que a gente te faz nessa tarde. Olha, você está aqui para isso. Você está aqui para olhar para a sua história e falar assim, para onde que eu vou olhar? Para onde o meu olhar vai fixar? Naquilo que me falta lá no passado ou naquilo que eu posso fazer a partir deste momento? E você pode fazer a partir de agora. Tem que refletir e decidir, gente. Isso aí, porque você falou de uma coisa muito importante, senão eu vou ficar indo e vindo. Eu imaginei o ratinho, o hamster correndo naquela roda, ele faz um esforço danado, mas ele não sai do lugar. Não sai do lugar. E aí a gente fica sem energia para as coisas que realmente importam, que são as pessoas que ainda ficaram, que são os sonhos que você cultivou um dia, sem energia porque a gente não parou para decidir, não refletiu, a gente colocou a sujeira para baixo do tapete. Talvez uma atitude prática, doutora, seria trocar a crítica ou as lamentações pela curiosidade. Isso foi tão incrível, eu aprendi com uma amiga, a doutora Cris Linares, e ela fala, troque a crítica pela curiosidade. A gente pode fazer um exercício agora disso? Vamos lá. Aqui, olha como você vai fazer. Você teve que apresentar um trabalho lá na sua faculdade, ou você fez você fez um prato bem gostoso aqui que você aprendeu no Vida e Saúde. Boa! Quando as visitas iam chegar na sua casa, mas não saiu do jeito que você gostaria que saísse.
E aí você vai olhar e falar assim, olha, a crítica faz isso com a gente, ó. Eu nunca mais vou cozinhar para alguém que vier na minha casa, porque olha, terrível, eu não dou conta, eu já me perdi e ficou salgado e etc. Isso é crítica. Tá. Crítica é sentença, é caso fechado, não tem mais como atuar. Cristaliza o problema. Cristalizou. Curiosidade. Você vai trocar por perguntas. Então, por que ficou tão salgado? Será que eu não experimentei? Puxa, por que ficou cru? Será que foi a quantidade de água? Então, você troca a crítica pela curiosidade, tirando essas frases de sentença, eu não cozinho bem. E você vai colocar um ponto de interrogação, uma pergunta. Por que eu não cozinho bem? A curiosidade, ela te dá a possibilidade de processos, de melhoria, é campo aberto para atuação. Você expande. Você expande. Trocar a crítica pela curiosidade é generosidade consigo mesmo. E muitas vezes isso está faltando para a gente. Generosidade. Quando você dá uma sentença para você, você está dizendo assim, nada pode mudar. Mas quando você troca pela curiosidade, você fala assim, ainda dá para atuar sobre a minha própria história, sobre o que eu fiz, para melhorar, para ter um resultado diferente. Faz sentido para você, Teodoro? Amei, amei. Ela trouxe um exemplo bem simples aqui, bem prático, bem pontual. A gente vai carregar agora para as outras circunstâncias da nossa vida. Mas é o seguinte, eu preciso fazer um intervalo. Eu sei que você está gostando dessa conversa, então eu vou fazer o seguinte... Vou te dar o site dela, que já está aparecendo aqui, olha, doutorarosana.com.br. É a oportunidade que você vai ter agora, durante o intervalo, para ter mais dessas dicas práticas aí, sabe? Através do livro Como Viver a Abundância na Falta. Vai lá, doutorarosana.com.br é o local onde você tem acesso às várias informações sobre a doutora Rosana e sobre esse livro que a gente está comentando aqui hoje. A gente vai para o intervalo, doutora. Eu quero conversar mais sobre isso aqui, trazendo aqui também mais dicas práticas e tá chegando comentários aqui que a gente quer a sua participação. Vai ser bom demais. A gente volta já, gente.